a somatória dos vários conhecimentos científicos não comporia um único objeto real. Isso quer dizer que, muito tempo atrás, esse setor do conhecimento que veio a se chamar quase que usurpatoriamente de ciência, tá certo? Negando o título de ciência a tudo mais, decidiu que a única maneira legítima de estudar o universo era estudar fenômenos isolados, não coisas. Fenômeno quer dizer aparência. Aparências isoladas, despidas de suas características sensoriais, reduzidas aos seus elementos matematizáveis. Ou seja, são aspectos de aspectos de aspectos. Mas não só decidiu fazer isso, mas decidiu que com base nisso seria possível compor uma concepção geral do universo. Agora, mas como se pode fazer uma concepção geral do universo se você retirou de dentro dele todos os entes, né, e só sobraram comparações entre aspectos matematizáveis, fenômenos parciais? Então, quando isto começou, era claro que mais dia menos dia esse tipo de conhecimento teria que entrar numa crise miserável, que é exatamente o que acontece quando aparece a mecânica quântica, que leva esta modalidade de conhecimento às suas últimas consequências, né? Isso quer dizer que o físico quântico ele já não tem mais a menor ideia do que é o objeto que ele está estudando. Ele tem a ideia de certos comportamentos hipotéticos, tá certo? Que ele pode discernir em certas entidades cuja natureza ele desconhece, mas das quais ele tem uma medição exata. Ora, é duvidoso que o mundo da física quântica seja o mundo real no qual nós vivemos. Ele tem algo a ver com esse mundo real, certamente. Mesmo porque alguns fenômenos do mundo real podem se explicar por ele. Mas, na verdade, não são, quando eu digo fenômenos do mundo real, mesmo isso deve ser tomado de maneira restritiva. Alguns aspectos de fenômenos do mundo real. Por exemplo, o fenômeno da chamada fotorradiação. Né? Você emite uma luz aqui, a luz bate numa superfície e sai, então, uns elétrons daquela superfície. Né? Esse é um fenômeno bastante observado. E, bom, mas isso aí o que é? É uma propriedade da luz considerada isoladamente de todas as outras. Então, fenômenos desse tipo acabam podendo ser explicados perfeitamente. Então, como articular esse conhecimento científico com o mundo da percepção real? Bom, este é o grande problema. E, na física quântica, eles já chegaram à conclusão de que isso não tem solução, não há como fazer. Então, por um lado, aqueles fenômenos observados em física quântica são perfeitamente reais, a seu modo. Por outro lado, eles continuam sendo fenômenos desconhecidos e incompreensíveis, porque você não sabe do que você está falando. E, em terceiro lugar, é claro que você não tem a menor ideia do encaixe desses fenômenos dentro da realidade total. Então, quer dizer que aí se trata de um conhecimento que não tem dimensão ontológica. O que é dimensão ontológica? Ontologia é a concepção geral do ser que você tem. Se nós não tivéssemos, se todo ser humano não tivesse alguma ontologia na cabeça, ele não entenderia absolutamente nada. Por exemplo, todo ser humano sabe que quando ele leva uma picada de mosquito, isto não é uma ofensa pessoal que o mosquito fez a ele. Então, ninguém vai pensar em processar um mosquito porque ele o picou. Quer dizer, qualquer pessoa, por mais burra que seja, ela sabe a dimensão entre essas duas esferas da realidade. Quer dizer, é o comportamento natural do mosquito e as condutas humanas que estão supostamente submetidas ao livre-arbítrio e têm uma significação moral, jurídica, etc, etc. Qualquer pessoa é capaz de fazer esta distinção. Na hora que faz a distinção, digamos, entre mundo natural e mundo humano, o que o sujeito está fazendo? Está fazendo uma teoria ontológica. Está dividindo o ser, dividindo a existência em camadas diferentes que têm certas diferenças e certas relações entre si. Então, quer dizer que uma espécie de uma ontologia natural, ela existe em toda a mente humana e sem ela nós não poderíamos aprender absolutamente nada. Nós confundiríamos todos os planos de realidade. Quando você tem um conhecimento científico que você não sabe em que plano de realidade ele está, em que medida se pode chamar isso efetivamente de conhecimento? Claro que é um conhecimento, algum tipo de conhecimento, mas nós não sabemos sequer que tipo.
Ou seja, do mesmo modo que não sabemos qual o lugar ontológico desses fenômenos dentro do conjunto da realidade, nós não conseguimos qualificar esse tipo de conhecimento, né, dentro da hierarquia total dos tipos de conhecimento que nós temos. Então o que você tem é um bloco de conhecimento que paira isolado no ar, né, sem conexões ontológicas, em última instância sem inteligibilidade. Você só tem a inteligibilidade instrumental, quer dizer, você sabe fazer aqueles cálculos, sabe repeti-los e sabe que obteve o mesmo resultado que o vizinho. Isto é tudo. E notem bem, tudo isto foi obtido mediante o uso justamente daquelas faculdades cognitivas que são as mais elementares e mecanizáveis e por isso mesmo as mais facilmente reprodutíveis. Este é o tipo de conhecimento que hoje tem o máximo de autoridade social. Aquele conhecimento reduzido aos seus elementos mais mecanizáveis e que, portanto, pode ser comprovado por toda uma comunidade, tá certo? Que detém, então, a autoridade de discernir ali o verdadeiro do falso. Tá certo? Só que esta comunidade, em primeiro lugar, ela não é sequer capaz de definir o que é ciência. Porque se nós observarmos o uso da palavra ciência no dia a dia, nos debates públicos e até nos debates mais sofisticados, você verá que esta é uma palavra que contém um complexo de significações que são associadas ou dissociadas conforme as conveniências do momento. Por exemplo, existe, de um lado, o ideal geral de ciência, que seria do conhecimento demonstrativo ou apodíctico, quer dizer, o conhecimento que é sólido, bem provado, portanto, fundado em evidências. Isto é um ideal. Certo? Existe, em segundo lugar, uma série de discussões quanto ao método pelo qual obter, né, o conhecimento assim definido. E um desses métodos em particular acaba se consolidando como o método preferencial da comunidade científica por volta do século XVI, XVII, e continua sendo aplicado até hoje. Em terceiro lugar, você tem a palavra ciência como designação do conjunto de atividades socialmente reconhecidas como tais, implicando, portanto, a existência, uma incorporação institucional, tá certo? Com regulamentos, verbas, etc., etc. Você tem, em terceiro lugar, a comunidade científica, considerada como coleção de pessoas. Em quarto lugar, você tem a própria ciência como fenômeno social investido de autoridade. Tudo isso é chamado de ciência. Ora, quando um cientista afirma o seguinte, a ciência diz tal ou qual coisa, a qual desses níveis ele está se referindo? Por exemplo, nesse debate sobre evolucionismo, o sujeito chega e diz, a evolução é um fato científico comprovado. Mas tem outros cientistas que dizem que não é. Tá certo? Então, evidentemente, nós não estamos no reino do conhecimento apodíctico, mas nós estamos no reino da autoridade socialmente admitida. E a ciência, como autoridade socialmente admitida, está sendo vendida para você como se fosse conhecimento apodíctico. Isso acontece o tempo todo. Então, qual é a confiabilidade total de um debate fundado nessas bases? Confiabilidade zero. O fenômeno mais recente, vamos dizer, da fraude científica generalizada, tá certo? Que aparece, por exemplo, na própria discussão sobre a evolução, que aparece no caso do aquecimento global, que aparece no caso dessas vacinas que são vendidas como coisas absolutamente urgentes, né, para debelar epidemias mundiais que não existem absolutamente, mas arriscando contaminar a pessoa com alguma epidemia que realmente vai existir. Né. Esse fenômeno que tem tanto chocado a população, eles já estão dados como, vamos dizer, como potencialidade na própria definição inicial de ciência a partir da Renascença. Por exemplo, a verificabilidade. A verificabilidade não passa da possibilidade de que várias pessoas, observando as mesmas coisas, nas mesmas conclusões, cheguem, nas mesmas condições, cheguem mais ou menos às mesmas conclusões. Tá certo? Ou seja, a ciência, nesse caso, é um conhecimento eminentemente compartilhável. Tá certo? E o número de pessoas que confirmam aquilo, quanto maior esse número, maior a autoridade. Então, quer dizer que o elemento quantitativo, por assim dizer, da votação se torna importante. Ora, quem disse para vocês que os conhecimentos mais verdadeiros, mais profundos e mais sérios são
uniformemente compartilháveis. Quem disse que a possibilidade de ser compartilhado é uma característica inerente ao conhecimento e é um princípio de valor do conhecimento? Por que nós valorizamos, por exemplo, um sujeito que nós dizemos que é sábio? É porque ele sabe coisas que os outros não sabem. Se você pegar até vamos dizer, a pessoa de um cientista qualquer, suponhamos Max Planck. Né? Max Planck é conhecido por certas descobertas científicas que ele fez e por certas observações, ele era um sujeito muito discreto, não vivia dando palpite sobre tudo, né? Por certas observações que ele fez num livro que se chama Autobiografia Científica. Né? Mas será que era só isso que ele sabia? E será que baseado somente nisso ele teria feito essas descobertas? É claro que não. Sempre haverá para nós, vamos dizer, um mistério da consciência de Max Planck. Não esqueçam que ele fez a sua grande descoberta dos quanta aos 84 anos. Você imagina, né, como funciona a cabeça de um sujeito. Né, que aos 84 anos, ele de repente ele percebe, ele diz, eu fiz uma descoberta tão importante quanto a de Newton. Por que ele fez e não foi um outro sujeito que fez? É evidente que porque a alma dele, né, a consciência dele, tem uma constelação de elementos que é irreproduzível para um outro ser humano. Depois que ele fez a sua descoberta e a reduziu a uma fórmula matemática compartilhável, mas daí fica fácil. Porém, esta fórmula matemática na qual ele expressou a sua descoberta contém apenas um esquema dessa descoberta. Então, ela não constitui propriamente o conhecimento que Max Planck tinha daqueles fenômenos, tá certo? Mas somente a sua fórmula seca final. Quem disse que os conhecimentos mais importantes têm de ser compartilháveis? Por exemplo, você supõe em história, o momento das decisões mais dramáticas. Por que uma nação entrou em guerra com outra, por exemplo? Ali pode haver motivos que ninguém jamais saberá, ou que só uma ou duas pessoas sabem e não contarão para ninguém. Os historiadores, em geral, em volta, vão rachar a cabeça para ver se entendem aquilo com um sucesso maior ou menor.